Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos novamente. E vamos então ao nosso encontro, onde nós fazemos a análise do Evangelho segundo o Espiritismo, dando continuidade ao capítulo 12, cujo tema é Amai os vossos inimigos. E o item que nós vamos abordar hoje é: se alguém vos bate na face direita, apresentai-lhe também a outra. É um magnífico ensinamento que Kardec trouxe lá do Evangelho, dos Evangelhos. É um trecho aqui que nós vamos fazer a leitura, que está lá no Evangelho de Mateus, um magnífico ensinamento de Jesus em relação ao nosso sentimento de vingança e como nós nos vingamos daquele que nos ofende, daquele que nos ataca, daqueles que falam mal da gente, daqueles que fazem uma crítica, ou daqueles que são ásperos nas palavras. Nós, por instinto, nos deixamos levar pelo primitivismo que ainda está dentro de nós e nos vingamos automaticamente da criatura. Porque vingança não é só aquela que a gente fica articulando, que nós não falamos nada no primeiro momento, né? Que nós assimilamos o golpe, a dor e ficamos articulando tempo e tempo para quando tiver a oportunidade a gente dar o troco. Não é apenas essa vingança. A vingança muitas vezes ela é automática. Alguém fala alguma coisa que nós não gostamos e nós automaticamente já rebatemos, e com mais propriedade, com mais autoritarismo, com mais ênfase, nos tornando superiores ou fazendo questão de mostrar que somos superiores ao outro. Isso é vingança, vingança automática. Alguém te injuria, te ofende e você rebate novamente, vingança. Então, vamos ter em mente essa concepção de vingança. Será que nós não estamos agindo no nosso cotidiano dessa maneira, nos vingando do outro rapidamente, rebatendo na hora, naquele momento? Sendo que o ensinamento do Evangelho, o ensinamento que nos foi deixado e mostrado por Jesus, é totalmente o contrário. Vou fazer a leitura desse pequeno trecho para a gente fazer uma análise. Tendes aprendido que foi dito, olho por olho e dente por dente. E olho por olho e dente por dente era o conceito de justiça que existia muito tempo antes de Moisés. Esse conceito não é bíblico, mas muito tempo antes de Moisés, lá no Código de Hammurabi, já se estabelecia essa disciplina para o desejo de vingança, para se vingar do outro. Ou seja, estabelecia aí uma regra de proporção. Proporção diante do que foi feito, proporção diante do que será feito em retaliação ao que foi feito. A vingança, né? Tem que ser proporcional. Então já foi um progresso na sociedade estabelecendo isso. Porque antes a vingança era feita de maneira totalmente, a justiça, entre aspas, né? O sentimento de vingança era feito totalmente desproporcional. Ou seja, alguém provocava uma lesão num familiar ou na própria pessoa, em retaliação ia contra a família, ia contra aquela pessoa, dizimava todo mundo, né? Então, olho por olho, dente por dente, já estabelecia o senso de proporção, de justiça, entre aspas, na aplicação da vingança. Mas então, Moisés estabeleceu isso, né, naquela sociedade, através da disciplina que ele fazia. Então, já foi um progresso também. E Jesus vem e fala: aprendestes sobre olho por olho e dente por dente. Aí ele continua: eu vos digo, para não resistirdes ao mal que se vos queiram fazer. Mas se alguém vos bate na face direita, apresentai-lhe também a esquerda.
E se alguém quer demandar convosco para tomar sua túnica, abandonai-lhe também vossa capa. E se alguém quer vos constranger a fazer 1000 passos com ele, fazei ainda 2000. Dai àquele que vos pede, e não repilais aquele que quer vos tomar emprestado. Olha que interessante, tomar emprestado. Mas como assim tomar emprestado? Se essa camisa é minha, eu comprei, e alguém quer tomar essa minha camisa, ele está me furtando, está me subtraindo, está me roubando, dependendo da sua conduta. Só que aqui, tomai emprestado. Olha a visão como se amplia. Por quê? Porque na condição de espíritos imortais, conscientes que tudo que existe aqui, e mesmo nós como espíritos, fomos criados por Deus, portanto, todos nós pertencemos ao Pai. Tudo que é matéria que está aqui, nós estamos usufruindo, mas não nos pertence. Por que não nos pertence? Porque após o nosso retorno à pátria espiritual, nós não vamos conseguir levar isso conosco. Então não nos pertence. Somente nos pertence aquilo que está na nossa essência, que nós absorvemos, que nós aprendemos e que permanecem conosco quando nós retornarmos à pátria espiritual. Olha como que amplia o nosso conhecimento. Então, quando alguém vem e quer tomar alguma coisa de nós, mesmo pela violência, está levando algo emprestado, que nos foi emprestado, que não nos pertence. Essa maneira de nós trabalharmos, de compreendermos as questões das riquezas aqui deste mundo, facilita a nossa vida, a nossa jornada. Nós não nos apegamos a essas circunstâncias. Então, agora compreendemos por que o termo é emprestado. Porque tudo que está aqui conosco, mesmo que nós trabalhamos, constituímos valores, adquirimos condição financeira e compramos, tudo isso está na nossa posse. Mas a verdadeira propriedade não é nossa. Não é nossa. A casa, o apartamento, o veículo, a roupa que vestimos, os adornos que usamos, não é de nossa propriedade. Estamos usando. É emprestado do mundo que nós estamos. Então vamos já trabalhando esse conceito, esse entendimento, para facilitar as coisas, diminuir os apegos a essas questões, né? a esses objetos, que tudo pertence a este mundo, não nos pertence realmente. Então, Jesus nos ensina para que a gente não se vingue do outro. Quando ele diz aqui, se alguém bater em uma face, ofereça a outra, ele não está estimulando para sermos covardes, não é isso. Para sermos submissos, não é isso. Quando ele diz que se alguém nos constranger a andar 1000 passos, vamos andar mais então com ele. Não significa que nós devemos ser submissos ao outro. Não é isso. Jesus está nos ensinando a sermos pacíficos, está nos ensinando a sermos humildes, está nos ensinando a não nos vingarmos, a não nutrir sentimentos de ódio, de mágoa, de vingança em nossa intimidade com o outro que nos fez algum mal, que nos constrangeu a fazer algo que a gente não queria. É exatamente isso que Jesus diz, né? Para que a gente não se vingue do outro, para que a gente não
fomente em nossa intimidade esses sentimentos que nós chamamos de paixões, que são terríveis, que nos fazem mal e faz com que nós desempenhamos um comportamento totalmente contrário aos ensinos do Mestre, totalmente contrário à lei de amor, que nós precisamos compreender, trabalhar e fomentar em nós, totalmente contrário à prática da caridade. Ou seja, que nós não devamos nos vingar da outra pessoa, agir em relação ao outro, levando a dor a ele que ele nos fez sentir antes. Não nos vingar, não retribuir o mal com o mal, mas fazer diferente, retribuir o mal com o bem. É difícil, mas não tenha dúvida que é difícil. Não tenha dúvida, mas nós precisamos compreender os ensinamentos do Cristo. Por quê? Porque eles nos mostram como cumprir as leis do Pai. Aquele que está agindo de maneira a levar a dor para o outro está totalmente contrária. Está agindo de maneira contrária ao que é ensinado na lei de Deus, ao que o Pai estabelece. Porque se nós agirmos como o outro está agindo, o que nos torna melhor do que ele? O que nos faz achar que somos melhores do que aquele que nos agrediu, se nós vamos agredi-lo em troca, colocando em prática a vingança? Não somos melhores em nada. Então, se o outro se aproxima de nós com violência ou não, e deseja retirar, tomar algo que nós estamos usufruindo, que ele leve, que faça bom proveito, que siga a sua vida. É assim que nós devemos compreender. Não podemos esquecer também que, diante da criminalidade que a nossa sociedade hoje vivencia, as autoridades, os entendidos recomendam também para que a gente não reaja no momento de abordagem. Porque dependendo da maneira como nós reagimos, muitas vezes assustando com aquela situação, o outro tem uma reação potencializada que pode nos causar muito mais mal do que causaria se nós mantivéssemos o nosso equilíbrio. Se isso for possível, precisamos agir dessa maneira, Então leve o que tem que levar, faça bom proveito com o que você deseja, com o que você tomou. Não é, meus amigos, não vamos imaginar que é uma postura de covardia, que é uma postura de pessoa que não quer reagir, que é uma postura da pessoa submissa. Não é, porque é preciso ter muito mais coragem, firmeza, fibra, para colocar em prática os ensinamentos de Jesus e manter em nossa mente as leis estabelecidas pelo Pai, do que agirmos com o outro como agíamos lá atrás, quando éramos mais primitivos, que agíamos pelo instinto apenas. Hoje não, nós já evoluímos mais. Então, agir conforme o outro agiu com a gente de maneira equivocada, isso é fácil. O grande desafio é agir diferente, colocando em prática os ensinamentos de Jesus. Aí está o diferencial. E é assim que deve ser, porque os ensinamentos do Cristo é para o espírito imortal. Não que não sirva para agora, é lógico que serve, se nós mudarmos o nosso comportamento já nessa existência, nessa jornada, neste momento, colocando em prática no relacionamento com o nosso próximo, nós melhoramos a sociedade. E isso vamos nos tornando pessoas mais elevadas espiritualmente e estaremos na vida futura muito melhores do que estamos hoje.
lá na vida futura estaremos em condições de ter uma vida espiritual nas próximas reencarnações de maneira mais equilibrada, de maneira mais tranquila, com menos débitos a serem resgatados, com menos responsabilidades de comportamentos equivocados no passado, porque nós hoje estamos nos esforçando para pautar a nossa conduta na linha do que foi ensinado por Jesus. Magnífico esse ensinamento. Tem uma curiosidade. Certa vez, fazendo uma exposição e falando a respeito desse capítulo, e eu falei alguma coisinha a respeito do ensinamento de Jesus. Se alguém bater em uma face, ofereça a outra. E dei a explicação. Quando terminou a exposição, o pessoal fica conversando com a gente, uma senhorinha se apresentou e estava muito chateada. Puxa vida, ela contou para mim ali que estava sendo maltratada em casa pelo marido e diante do ensinamento de Jesus, que tem que dar outra face, se ela devia se submeter a esse tipo de constrangimento diante do seu companheiro. Eu falei, não senhora, de maneira alguma. Eu não, talvez eu não tenha, eu disse a ela, talvez eu não tinha explicado de acordo, ou ela não tenha ouvido direito, ou não percebeu, mas ali eu falei para ela que aqui na sociedade nós não temos que ficar nos submetendo ao nosso algoz, aquele que nos faz mal, aquele que nos agride, aquele que nos ofende, aquele que nos constrange, principalmente no seio do relacionamento conjugal. Então, as leis da sociedade existem para serem cumpridas, Então, quando Jesus disse dê a outra face, era para não se vingar, ou seja, para não agir com o outro da mesma forma como ele agia com você. Aí despertou naquela senhorinha. Ela compreendeu o ensinamento do Cristo, então. E é para esse despertamento que nós precisamos nos atentar. Vamos despertar para os ensinamentos do Cristo. As leis da sociedade estão presentes, servem justamente para regular o comportamento humano e impedir ofensas, excessos. Quando nós estamos sendo ofendidos, ultrajados, constrangidos, agredidos, a lei nos protege, devemos denunciar nesses casos, E não ficar nos submetendo àquilo como, eu sou assim mesmo, eu mereço, eu não faço nada, eu não tenho condições de me sustentar, então eu vou me submeter às agressões do meu marido. De maneira alguma. Precisamos abrir os olhos e ver que, além das leis da sociedade, que nós temos que nos amparar nela para nos proteger, existem as leis do Pai, que servem para que nós cresçamos moralmente e espiritualmente, compreendendo que todos nós somos irmãos, que ninguém tem o direito de subjugar o outro, E que nós, através dos ensinamentos do Cristo, aprendemos que aquele que age de maneira a levar a dor e o sofrimento ao outro está simplesmente ampliando as suas responsabilidades futuras, consequências que deverá arcar. Por isso, quando a gente não se vinga, além da gente não nutrir em nós um péssimo sentimento que nos faz mal, nós não ampliamos débitos algum, nós não criamos responsabilidade alguma, e toda responsabilidade tem suas consequências, Então é por isso que Jesus nos disse para que nós não nos vinguemos do outro. Ele age errado, ele terá sua responsabilidade. Nós já aprendemos. Vamos então nos esforçar para seguir o melhor caminho, colocando em prática os ensinamentos do Cristo. Então, meus irmãos, meus amigos, que belo item de estudo e análise
que todos possam fazer a leitura em casa também, ampliando o seu conhecimento. Se alguém vos bate na face direita, apresentai-lhe também a outra. E eu desejo a todos vocês que fiquem com o amparo, com as bênçãos, com a paz de nosso Mestre Jesus. Até mais.